eu tinha hora para chegar e tinha hora para sair. Mas o enganador me enganou por muito tempo. Era o meu compromisso, era o que eu tinha cultuado, eu aprendi a cultuar isso, né? Desde a infância, né? Cresci, não cultuei, depois na certa fase checada da minha vida, eu comecei a cultuar. Então eu ia sentir uma coisa, e assim, o Senhor fala assim, nitidamente para mim, quando a libertação começou a chegar, a libertação do Espírito Santo sobre a minha vida, porque eu aceitei, né? Senhor, não terá os outros deuses diante de mim. Isso aqui foi a chave, foi como diz o bispo, como é que fala o bispo? Start. Foi a palavra start para a minha libertação. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma semelhante do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas árvores da terra. Não te curvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Aleluia. E faço misericórdia e milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aleluia. Gente, amados irmãos, aí eu vejo o start, como diz isso, o start que o Espírito Santo de Deus deu em mim. Porque era o que eu seguia. Eu cultuava aquilo, eu chegava lá, tipo um quartinho desse na época, falava, na época não, eles falam de Roncó, que era onde tinha quarto lá, a gente batia a cabeça e tal, e santo lá para a entidade, e era aquilo que eu cultuava. Porém, o enganador continuando me enganando, ele falava que Deus estava ali, porque ele usava alguns trechos da Bíblia para falar que ele estava ali. Mas aí a gente traz a memória que Jesus foi tentado, o adversário tentou usar contra ele a palavra, né? E o próprio Deus falou, não tentará ser o teu Deus, né? E ele fala, vai falando o Espírito Santo e o próprio Jesus vai compartilhando ele na palavra, mas o maligno ele conhece a palavra, ele tem discernimento do Espírito. Ele conhece a palavra, ele sabe assim de 10 para frente, né? Mas ele não tem o discernimento do Espírito Santo de Deus. Nós temos para trabalhar essa vida. Então eu me lembro que eu chegava às 9 da manhã de Macumba e eu saía meia-noite, uma hora, a hora que estava para sair, eu sabia. Mas era o que eu cultuava e eu gostava daquilo, porque era o que eu vivia, era o que eu aprendi. E hoje, assim, eu olho para mim, assim, vejo o que Deus fez. Esse aqui purinho que o Senhor fez na minha vida, ó. Eu sou o Senhor teu Deus, aleluia, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu seria Satanás, eu era escravo de Satanás, não sabia. E eu me emociono quando eu olho assim e falo, pessoa, nossa, como o Senhor é lindo. Obrigado, Jesus. Eu glorifico o Senhor por essa oportunidade de poder, que eu aceitei a oportunidade de aceitar, porque aceitar Cristo é uma oportunidade. E é um sim ou um não, ou você aceita ou você não aceita. E quem quer Cristo, ele está disponível para todos nós, ele veio para salvar todos nós, ele veio para salvar essa alma. Ele não veio para os santos, ele veio para os doentes. Eu era doente, doente de espírito, doente de alma, doente das minhas convicções, porque eu achava que o que eu cria era aquilo, era o bom, era o melhor, era da parte de Deus, e não era, não era. A própria palavra de Deus fala assim, não fazeis imagens de esculturas. O que eu fazia? Eu era cultuar algo que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem pés e não anda, tem ouvido e não ouve. Nada pode fazer para mim e por ninguém. Então, assim, o próprio Deus, assim, ele me libertou de uma forma extraordinária. Tem muitas coisas que eu preciso me libertar, que eu creio que o Senhor vai fazer uma peneira, né? Ele faz uma peneira em cada um de nós, ele vai nos moldando, o Espírito Santo de Deus vai nos limpando conforme a necessidade, ele vê conforme a gente vai desenvolvendo um pouco e vai limpando um pouco mais. Então, assim, a gente vai crescendo um pouco mais na presença de Deus, ele vai trazendo algo novo que tinha que mudar ou melhorar, para a glória dele, mas que o nome dele seja glorificado, porque assim como ele me libertou, e continua libertando de toda, ele tirou muitas mazelas, muita coisa que não convinha a Deus. Meu Deus! Hoje, eu posso dizer que eu sou lavado e remida no sangue de Cristo. Oh, glória! Eu glorifico muito a Deus por estar na presença dele, porque o inimigo sempre vem tentar fazer que eu desista. E assim ele faz na vida de cada um de nós que aceitamos isso, porque a partir do momento que a gente fala assim, eu aceito o Senhor como Senhor Salvador da minha vida, como o único Salvador, aí o adversário vem com tudo para tentar nos derrubar. É desse E jeito. conforme ele vê a gente caminhar, subir degrau por degrau,
querendo crescer na presença do Senhor, aí que Ele vai querer nos derrubar mesmo. Mas maior é o Senhor que está conosco do que o que está no mundo. Ele já perdeu, mas sempre sabendo que Ele me perdeu para Jesus. Meu dono, meu autor, dono da minha vida, dono da minha alma, é Jesus. E sempre será. E a palavra de Deus também nos fala, eu só não me recordo a minha memória é uma vez, mas ela fala que o segundo estágio é pior do que o primeiro. Ou seja, hoje eu estou na presença de Deus, eu Osear. Se eu volto às velhas práticas, eu vou ficar pior do que eu era antes. Verdade. E muitas vezes criticam, a fulana foi para a igreja e ela já era ruim. Vamos dizer, ela já tinha uma vida estranha antes da igreja. Mas foi para a igreja que ficou pior, não é a igreja que fez a pessoa ficar pior. Foi a falta de compromisso dela com o Senhor, de querer crescer na presença do Senhor, que a fez ficar pior. Foi o afastamento. Ela aceitou Jesus, porém ela não praticou o que Jesus queria que ela praticasse. A renúncia, como foi dito aqui no próprio louvor. A vida com Jesus, quando nós o aceitamos, é uma renúncia. A gente renuncia a nossa vontade, a nossa carne, muitas coisas, para poder viver a vontade de Cristo. Hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu glorifico o Senhor por essa libertação, por essa cura de alma, cura de mente, porque é uma metanoia, né? Se diz, né? Uma 360 que o Senhor fez em mim. O start, através da palavra, Ele mostrou para mim que não era para flutuar mais nada. Glória. E eu não tenho. E assim que o Senhor transformou isso na minha vida, eu desisti de todas as imagenzinhas que eu tinha de santo na minha casa, que eu flutuava, que eu fazia, como é que fala, simpatia, essas coisas, tudinho, e promessa, era novena, um monte de coisa, tudo que não tem nada a ver com o crescimento do Senhor. Também da parte do Espírito, do Espiritismo, do ocultismo, que era ser de macumba. Como o Senhor me alertou, como o Senhor abriu meus olhos e continua abrindo. Então, se hoje, quando eu vejo alguém se perdendo ou se enviando neste caminho, eu só oro, porque a gente fica cego disso. Muitas vezes, muitas pessoas falavam para mim o que não era de Deus, mas eu estava tão cego, eu estava mais cama nos olhos e eu acho que tão pouco, eu não conseguia ouvir, eu não conseguia receber aquela libertação. Mas o próprio Espírito Santo, por ter um grande amor, por esse consolo que Ele tem, cuidar de nós, e interceder pelo Senhor, por cada um de nós ao Senhor, com Jesus espremidos, Ele cada dia foi me libertando. Glória a Deus, Ele libertou da bebida, me libertou do ocultismo, me libertou da bebida, me libertou da prostituição, porque eu tinha prostituição, não que eu me prostituía, mas eu tinha um relacionamento de manhã que apareceu de tarde. Eu tinha uma vida totalmente pecaminosa, digamos assim. E as pessoas acham que isso é normal. O mundo acha que isso é normal e não é normal. Não é normal, gente. Então, assim, o Senhor me tirou da casa de servidão, Ele me tirou do Egito. Eu glorifico o Senhor por ele ter entrado com a presença dEle e poder seguir somente a Ele. Muito Deus adorado. Eu, muito Deus vivo que eu adoro. No nome de Jesus. E possamos ficar com essa bela cristão. E que o Senhor possa alcançar vidas nesse tamanho, não somente como alcançou a mim, mas vidas e lares nesse tamanho, em nome de Jesus. Amém.